Vamos lá, um, dois, três, está funcionando? Opa, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, na nossa série aí Falando da Mente. Hoje mais uma vez eu aqui, André Ricotti, conversando com vocês, com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Vamos mais um papo aí? Vamos mais um papo. Espero. Papear é sempre bom, É né? isso. Espero aí que o pessoal esteja gostando. Hoje eu tô com um pouquinho de pigarro, mas é. E aí, só dando um recado pro pessoal, não deixa de seguir a gente lá no canal. A gente está no Instagram também, então não deixa de seguir lá, tá o linkzinho lá. Deixa seu comentário, bota sua pergunta, desafia a gente, diz o que você quer ouvir, diz o que você gostou, o que você não gostou. Enfim, a gente está aqui para bater papo, né? Mas é importante e a gente precisa aí, principalmente do seu comentário, do seu gostei ou não, para dar esse volume e a gente continuar podendo fazer isso aí, né? Bem, Leila, hoje o que que eu queria trazer aí para pedir a sua ajuda, né? A gente vem falando muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre as pessoas. Falamos aí no outro capítulo, a gente falou um pouco sobre por que que as pessoas às vezes relutam, né, de buscar, mas como isso é importante. Acho que a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto de novo. Mas eu queria trazer hoje para uma outra relação dentro da linha do que acontece com as pessoas. A gente falou ali da infância, acho que você já falou bastante da infância. É, tem ali um pouco a coisa do quando que a gente adolescência, né, que a gente fala todas as dificuldades. É, tem um momento seu de ser pai e mãe, e aí a gente entra num negócio que, pela necessidade, percorre boa parte da nossa vida, que é o nosso trabalho, né? Que é o mercado de trabalho. E aí você tem diferenças, posições, uma série de coisas aí. Hoje eu queria trazer toda essa nossa discussão olhando para o mercado de trabalho. Ah, Né? legal, legal. É, Gostei bastante, viu? é, é, Gente, eu é, tô sendo pega de surpresa. Vocês estão percebendo? é, Estão percebendo? Olhem e, e- a responsa, hein? eu também, né? O pessoal acho que não brinca. Uma vez me perguntaram assim: como é que vocês fazem? Eu falei assim: a gente não faz, não. A gente senta lá e vai conversando. Mas basicamente, hoje as empresas, né, seja ela do tamanho que for, ela basicamente elas são formadas, como eu vejo um pouco, tá? Não necessariamente, mas alguém criou, então alguém tem um produto, tem um serviço, tem alguma coisa que quer entregar, que tem a sua cabeça, que tem o seu pensamento, que desenhou do seu jeito, né? Conforme o tamanho criam-se missões, valores, criam-se valores, né? Hoje tem muito mercado, o pessoal olha o que aquela empresa acha que é certo e errado. Só que isso tudo só vai dar certo com outro componente que se chamam as pessoas, né? É, e dentro dessa linha do que a gente vem falando, as pessoas não são, elas vão trabalhar como um conjunto, como um coletivo, mas elas são individuais, né? E o que a gente está vivendo hoje além das gerações novas, tem uma discussão muito grande de insatisfação. Tem um monte de termos, eu não sei nem se você conhece, mas está se falando muito de quiet, que são como se fossem demissões silenciosas, as pessoas não querendo fazer muito a sua parte, as pessoas querendo trocar de empresa muito rápido, né? Eu venho de uma época que você ficava muito tempo num lugar só. E aí ficam tentando achar N discussões, né, na empresa e tal. Só que o que eu vejo é que, no final das contas, são pessoas que estão trazendo tudo isso que a gente já falou, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, esses traumas, esses seus medos, essas suas necessidades de conhecimento para dentro da empresa, empresas que não sabem lidar com isso, e aí começam a trocar as pessoas, começam a mandar embora, começam a gastar dinheiro. E eu sei que você recebe um monte de gente aí que você Pois acaba é. atendendo. Como é que você... Tentei fazer um O amaranhado, mas... interessante, André, o interessante é que a maior parte das pessoas que me buscam, né, me buscam porque estão vivenciando conflitos dentro da empresa, né? E é muito interessante você tocar nisso porque eu comecei a compreender e até falar um pouco mais, né? Eu costumo colocar para todos aqueles que me buscam que a empresa é um grande laboratório. Ah, mas como assim? Laboratório. Por quê? Porque quando a gente está na primeira infância, a gente tem lá o nosso pai e nossa mãe. A base familiar, a primeira base. A segunda base é a escola. E a terceira base é a casa do trabalho.
Então, a casa do trabalho é para que você possa compreender quem é você, você vai começar a vivenciar mais ou menos o clima que você vivenciou na sua infância. Só que a casa da escola, que é a segunda base, ela vai te dar o quê? Ela vai te dar o discernimento, o conhecimento, Uhum. tá? A primeira base da família, ela vai te dar o emocional. Uhum. Na segunda, ela vai te dar o quê? O racional. Racional, pensamentos e comportamentos, Uhum. atitudes. Primeira base, emoção. Limites. Emoções, funções, pai, mãe, filhos. E aí, ali, todos os conteúdos foram repassados, né, para aquela criança, dentro daquela compatibilidade que eu já venho falando em todos quase os episódios aqui. E aí, quando chega na casa do trabalho, você vai levar o papai e a mamãe para a casa do trabalho. Aquilo que você aprendeu com eles, que é o seu sistema de crença, dentro dos valores, de tudo aquilo que foi repassado para você, para a criança, para o adolescente, para o adulto. Então, eu costumo dizer que você vai levar para esse grande laboratório o seu papai e sua mamãe. Então, se você sofre de rejeição ali na infância, você na casa do trabalho, dentro da empresa, você vai levar o quê? Vai acreditar que estão te rejeitando dentro da empresa. E a rejeição vai te levar a um certo nível de insegurança, de medo de se apresentar, porque você tem medo de ser rejeitado. E aí você vai ter a oportunidade de trabalhar quem é você. Vai trabalhar esse conteúdo dentro da empresa. Só que são várias pessoas dentro da empresa, cada um com os seus conteúdos. Uhum. E Essa é a complexidade da coisa. E se você não compreende que aquela equipe, que aqueles personagens, seja diretor, seja gerente, seja coordenadores, seja colegas de equipe ali, funções, o que vai acontecer? Ali dentro você vai vivenciar tudo. Então, se a empresa não toma um certo conhecimento, né? Se a pessoa não tem o conhecimento, aquela parte difícil do ser humano, de cada pessoa, ele vai entrar no processo coletivo e daqui a pouco a empresa adoece. Por quê? Porque as pessoas que estão ali estão doentes, não estão sabendo lidar com aquele conteúdo. Então, as pessoas que chegam para mim, dentro do meu consultório, chegam com esses questionamentos, que estão sofrendo uma determinada pressão, né, profissional. E que tem personagens que se comparam ao pai, que se comparam à mãe. Uhum. E aí vem o gatilho. O gatilho é crise de ansiedade. E é engraçado, né, Lilia, porque você usou um termo que dentro do mercado, de uma forma geral, as pessoas sempre relutaram muito, estão começando a aceitar mais, né? Você vê empresas criando ambientes de descompressão, né? Elas buscando caminhares, mas que a empresa adoece, né? Só que na prática isso, o que você ouve é a empresa não atingiu o seu resultado, a empresa está ruim, decisões mal tomadas. E aí vai cobrar mais, tá? Estratégia errada. E ninguém para olhar e dizer o seguinte, será que a empresa não está conseguindo usar... trabalhar com as pessoas da forma certa? Você vê que as pessoas não... E aí o que você... É normal você aceitar o seguinte, a empresa está mal, as pessoas começam a sair. Mas as pessoas começam a sair porque a empresa está mal ou a empresa ficou mal porque as pessoas começaram a ficar mal e aí elas vão sair porque elas já estavam mal, né? Tem um paradoxo interessante aí, né? Então é
é legal essa discussão e que importante seria se cada vez mais as empresas começassem a olhar para as pessoas, né? Para esse... Bem, André, tem uma questão aí. Eu até diria a própria empresa fazer seu autoconhecimento, né? Tem uma questão aí que é muito importante, que é se a empresa compreende que ela precisa ser para poder ter. Porque se ela precisa ter para poder ser, ela não vai conseguir. Então há uma inversão, porque o lucro está na frente do ser humano. E aí existe uma demanda, né, às vezes, de trabalho, do ter que, muito maior do que dar a oportunidade da pessoa ser. Então, quem é aquele ser que está ali naquela função? Como é que é a vida dela particular? Ela está tendo condições dela produzir, ser a mãe ou ser o pai? Ela está tendo condições dela adquirir os familiares ali, de ter os familiares? Ela está tendo vida além da empresa? Sim. Então, isso está adoecendo as pessoas. É. Tá? Então, o que a empresa hoje, no meu ponto de vista, precisa? Tá? De um suporte dentro da saúde mental, tá? Onde nós possamos adentrar e perceber aonde que está essa fissura, aonde que está essa falha no sistema da empresa. Porque a empresa, quando você está bem, você não produz mais. Uhum. Se você não está bem, você vai produzir, você vai começar a emitir falha. Então, tornar-se o ser humano mais saudável dentro da empresa é super lucrativo, né? É super lucrativo. Então, esse é a ideia que a gente precisa compreender e aceitar, porque se você meter os pés pelas mãos, querendo fazer daquele ser uma função acelerada do ter, uma máquina, né? Uma máquina, você não vai conseguir um bom resultado. E vai até nos primeiros momentos vai conseguir, mas depois. E é engraçado que a gente vê bem isso acontecendo, né? A gente tem uma dificuldade. Como na nossa vida, a gente tem, às vezes, dentro de um relacionamento, tem dificuldade de tratar esse lado pessoal. E a gente começa a querer achar coisas em volta, né? Por exemplo, às vezes você está dentro, um casal está ruim, que eles falam, não, vamos viajar para tentar resolver. Mas, com certeza vai ser uma viagem legal, mas como o problema está dentro de cada um, se não se encara isso, não se resolve. Uma empresa, você vê muito isso, né? Às vezes a empresa não está bem, aí ela resolve fazer, agora vamos trazer alguém aqui para fazer uma palestra motivacional, nada contra, né? Que estou tirando, é importante mérito, às vezes, um mérito. Mas eu brinco que é muito externo, tem muita coisa sendo feita no externo, né? Eu posso chegar para a Leila e colocar aqui o vestido mais bonito que for, né? E eu vou dizer, esse vestido custa R$10.000. E a Leila olhar e falar assim, não tem significado. Não tem significado para mim. Então, o externo é importante, mas está se deixando de trabalhar o interno, está deixando de se olhar as pessoas. E pegando um pouco a minha experiência ao longo do tempo, e isso vem mudando, né? A gente até já comentou um pouquinho, mas as empresas criaram um modelo muito que era aquele modelo na força, né? Você tem que fazer, produzir mais, produzir mais, produzir mais. E era até feio, né? Eu lembro que eu já fiz gestão de pessoas e eu sempre tive um lado um pouco de entender o porquê de cada um. E eu já ouvi um monte de coisa, que eu era paternalista, que eu era o bonzinho. E graças a Deus eu sempre obtive resultado e com todas as pessoas que eu trabalhei até hoje, tem muita gente que até brinca comigo e fala assim, pô, o dia que você montar um negócio, eu trabalho com você a hora que for. Só que a pressão de dentro da empresa era muito maior, porque hoje eu olho e vejo, as pessoas não sabiam fazer, as pessoas não sabem fazer. Então é melhor eu criticar você, né, que está tentando fazer, do que tentar mexer
E aí tem uma coisa, você vê hoje em dia, né? Tá se falando muito de inteligência artificial, quer dizer, eu estou dando mais valor ao artificial e não estou olhando para a inteligência emocional, né? Eu olho, um exemplo, a gente está vivendo a era da ESG, né? Que é falar do Environment, Social and Governance. Super legal olhar, mas as pessoas estão mais preocupadas com a pegada de carbono do que fazer as pessoas dentro das suas empresas entenderem se aquilo é importante ou não, né? Então a gente esquece que o ser humano ele é cultural, ele se educa, ele aprende, ele tem que você pode criar isso. Lembra aquela historinha que a gente brinca, né? Vestir a camisa, né? Pois é, eu ia falar sobre isso, André, porque o que é o vestir a camisa? Quando a empresa se preocupa com o bem-estar dos funcionários, quando dar para ela condições dela se aprofundar em quem ela consegue vestir a camisa e vai lutar pelo ideal daquela empresa. Ela vai realmente vestir a camisa, ela não vai ser simplesmente uma máquina ali dentro e que vai produzir, vai dar um resultado do lucro, né? Uhum. Então, porque se a empresa faz parte de um laboratório, o que a gente faz no laboratório? A gente não faz uma pesquisa? Uhum. A gente não tenta compreender o que está acontecendo ali dentro? Então, quem eu sou dentro da empresa? Qual é o meu significado? Por que eu vim parar exatamente nessa empresa? Porque a empresa tem a sua forma, seu ideal, né? A intenção. E a intenção, ela vai para onde? A intenção, você cocria através das ideias, você tem a intenção de fabricar ou de produzir determinado conteúdo ali dentro, produto. E aí, aquilo ali vai para a sua vontade. A vontade, o que é vontade? Vontade é aquilo que vem da alma. Então, é o sentimento que eu tenho de cocriar, de colocar em ação aquela ideia. Aquela vontade vai para onde? Que é importante a gente diferenciar isso tudo que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente tem vontade de beber água, Você tem uma necessidade ali atrás. É divino. É a lei natural de matar a nossa sede. Mas o meu desejo é de Coca-Cola. Então, se eu tenho o desejo de Coca-Cola, o Coca-Cola não é natural. É um artifício. Faz toda a diferença. Então, quando você vai para a vontade de materializar aquela sua ideia, você tem uma determinação, desenvolvimento. Desenvolvimento é determinação. Determinação vai te levar à ação. A ação, a realização. E é assim em todas as fases, André. Em todas as fases. Então, é a mesma coisa de você pegar o que eu falei, o que é a maternidade e a paternidade. Você projeta, né, a empresa, que é um bebê. Eu estava pensando isso aqui agora, né? Porque o ser pai e mãe é um grande negócio que você precisa administrar, né? Então, a empresa é a mesma coisa. Você cocriou, você projetou, você foi para a linha do desenvolvimento, aí você está ali, engravidou. Depois de engravidar, você tem todo o percurso da gestação, dos 9 meses. Então, é um processo que a empresa vai ter de gestar, né, de gerar o projeto ali, né, a ideia. E aí você tem o nascimento. Então, o nascimento é quando você começa a colocar no papel ali e a desenvolver, dar vida àquela ideia tua. E aí você vai passando por vários altos e baixos até você conseguir uma linha que ela caminhe sozinha. É igualmente, né? A gente precisa de cuidado, rever,
plano de ação, plano de desenvolvimento. Você vai passando por várias etapas dentro da empresa. A mesma coisa acontece com o nosso processo de gestação. A gente precisa evoluir, né? Vem a fase, a criança começa a balbuciar, a criança começa a virar, começa a engatinhar, depois começa a andar, depois começa a compreender o que você está falando, e é assim todo o percurso. Então, se a gente não olhar para a empresa e perceber que ela é tão frágil quanto a gente, que ela tem seus percalços, né, de tá no auge e de repente ela desce. Por que ela desce? Porque ela precisa renovar. Por que a gente cai no buraco? Para a gente poder tomar consciência daquilo que a gente precisa trabalhar. Então, são vários fatores que vão levando a gente a ter, assim, a ter uma tomada de consciência maior quando a gente fala de vestir a camisa. Vestir a camisa não é só estar lá recebendo um salário ou trocando. Nem ficar gritando, uhul, é empresa. Não, é ver qual é o ideal, a ideia da empresa, o que essa empresa significa dentro de mim, o que ela está me trazendo em termos de desenvolvimento e crescimento pessoal. E que é o máximo quando você acorda de manhã ou volta para casa e você está feliz com aquilo que você está fazendo parte, porque você desenvolveu alguma coisa. E olha que interessante isso tudo que você falou, né? Vamos abrir. Quando você está falando... Eu não preciso nem numa empresa muito grande, eu posso falar de um negócio pequeno. Você tem um dono, como você vai chegar numa empresa grande, você vai ter um presidente ou até um conselho. Isso. Essa pessoa é uma pessoa. Ela tem a forma de pensar, de sentir, como você falou. Produto e serviço é o produto e serviço. Vai ter alguém que necessita. Agora, a partir dali, isso vai ser ouvido, vai ser discutido, entregue por pessoas, né? Isso. Eu sei que parece que o pessoal vai olhar assim, mas todo mundo sabe que se faz negócio com pessoas, já fala isso. Eu sei, mas a gente não cuida disso. E aí o que eu falo, eu quero vender mais, eu busco alguém duro, né, para poder ir lá e fazer quase chicote, né? Você vai no chicote, vai fazer. Também não estamos aqui dizendo para ser o bonzinho e vamos todo mundo, né? Mas hoje, por exemplo, hoje em dia se fala muito em grupos, em quebra de hierarquia. Eu não sei se você ouviu falar isso, mas em verticalização, né? Em horizontalização. Quer dizer, eu não tenho mais verticais, eu não tenho mais chefe, as pessoas se reúnem, a ideia é ótima, mas se eu não olhar para esse grupo e souber identificar as pessoas, se eu não tiver habilidade, eu acho que os gestores hoje, a liderança, elas têm que aprender essa habilidade de eu olhar e dizer o seguinte, quem eu estou colocando nesse grupo? Né? E tem N formas até de se medir isso aí, tem um monte de ferramentinha e tem às vezes de entender a pessoa. Se eu boto pessoas que todos querem, vou dar um exemplo bobo, mas todo mundo adora dar ideia. Esse grupo não vai sair do lugar, porque eles vão ficar só dando ideia. Se eu boto um grupo metade no grupo, alguém que só reclama, né, que precisa de ajuda, ele vai contaminar esse grupo muito rápido. André, né? A gente não precisa ir muito longe. Fazendo essa colocação, pegando esse parâmetro aí e fazendo análise da nossa base na infância, quantos pais não acreditam na capacidade dos filhos? Então, o que é hierarquia, André? Porque bota uma criança para se desenvolver sozinha, ela vai conseguir se desenvolver sozinha? Ela precisa de quê? Precisa de ordem, de lei, de limite. De apoio, isso aí. Mas dentro do contexto, tá? Que não pode nem ser um processo de castração, né? Porque você vai encontrar pessoas ali. Se você teve um pai castrador, um pai que era o centro de tudo, que só ele poderia brilhar, você vai encontrar um chefe lá dentro, um chefe, não um líder, um chefe que tudo vai passar por ele, tudo ele. Por quê? Porque você precisa resolver a questão com aquele pai, tá? Então, tudo para mim, tá? Eu consigo enxergar que a empresa é uma continuação da nossa competência de quem somos nós. Porque a gente não consegue falar quem sou eu na infância. A gente não consegue isso na adolescência, que a gente está em desenvolvimento. Mas quando a gente consegue pegar
esse emocional e esse racional e começar a compreender quem eu sou, o que que eu preciso fazer, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu chefe, qual é a empresa que eu estou me desenvolvendo. E isso é fantástico, porque quando você tem essa oportunidade, e isso as pessoas não têm, André. Não tem. Não tem. E eu quero chegar num ponto da liderança, mas eu só não queria perder porque me vieram algumas, eu adoro as analogias, né? E essa que você falou da educação, como é importante, porque eu já conversei com algumas pessoas que me olharam com a cara, tipo assim, o que você está falando, né? Estou falando de um adulto. E me lembrou o Tarzan. E é um convite, assistam qualquer filme do Tarzan que você vai ficar claro. Ele é um homem, né, que tem, né, dotado de uma mentalidade, mas ele é criado no meio dos bichos e ele se transforma num bicho. E os limites dele são os mesmos. Ele usa a força, ele anda de forma diferente, ele fala de forma diferente e ele tem um grande choque quando ele vai para a realidade. Quando ele vai para a realidade. Sociedade, né? Então, se alguém tem dúvida da força o que é a infância, Tarzan, alguém que criou Tarzan fez já para a gente pensar nisso. Não, você é o meio que você ali da sua base da infância. Tanto é que quando a gente está falando de emoção, a emoção é uma resposta do meio ambiente. Do meio ambiente. Né? Enquanto o sentimento é uma coisa que é dada, que está ali, que pode durar a vida inteira, que é uma coisa mais profunda. Né? E ainda na analogia do Tarzan, é interessante que você vê que o que começa a mudar ele é a Jane, né? Quando ela entende quem ele é, ela acolhe quem ele é, né? E com amor ela começa a introduzir ele numa outra realidade. Porque quando ele tem o choque de realidade, dá tudo errado, né? Então, esse acolhimento... a gente fala muita coisa sobre liderança, sobre ser líder e tal, mas a gente fala, parece que é feio você falar de acolhimento, parece que é feio você falar de cuidar, e as pessoas fraco. Eu vou te dizer que eu vi isso muito ao longo da minha carreira, parece fraqueza, né? Você está sendo fraco e não está, é um poder incrível que você tem, você poder acolher o outro. Né? Porque foi o que você falou da hierarquia, né? E aí quando você falou isso me veio na cabeça. Eu passei a olhar agora nesse minuto a hierarquia como uma capacidade de você poder acolher o outro, porque você precisa, né? Uma outra analogia que me vem é a guerra, né? Você está ali para lutar, você tem uma coisa que é a pátria, você vai por ali e geralmente você vai pegar, por exemplo, a história do soldado americano, ele é muito assim, ele vai por aquela coisa, né, da pátria, mas a força que comandantes, generais têm quando eles conseguem, tanto é que a história fala de grandes generais, né? Não é porque eles fizeram, é porque eles conseguiam fazer a tropa querer dar o seu melhor, né? Buscar. Então, eu acho que é um grande traço que deveria se desenvolver na liderança. E é do mais alto, porque o que mais se ouve são empresas que, às vezes, na sua construção empacam. E aí, quando você vai ver, e a gente já conversou um pouco sobre isso, é porque o dono continua achando que tem que ser daquele jeito e ele quer que as pessoas façam daquele jeito e ele não entende que a fortaleza que ele tem nas pessoas, até para fazer diferente, e ele não sai do lugar, e a empresa não sai do lugar. E aí o que você tem de história, né? Se você pegar algumas empresas na história em que o dono teve que sair, às vezes é muito familiar, né? A família tem que sair. É que a gente ouve isso, mas não leva por outro lado, né? Você vê muita empresa que é familiar, que fala assim, agora contratei uma administração, esqueci a palavra, mas profissional. Não, traz alguém de fora, profissional. Isso. Porque aí você entende o seguinte, é alguém que sabe fazer. Não, eles aceitaram que a crença deles não estava mais funcionando. Olha que diferença você parar para enxergar isso. O que eles aceitaram... E isso é grandioso, né? Porque tem gente que fala assim, pô, então a família não tem capacidade. Não, a crença deles não tem. E às vezes, tanto é que alguém da família vem e muda tudo. Você tem N histórias de empresa, porque a crença daquela pessoa é diferente. A gente falava muito em empresa, quando muda assim, às vezes um presidente ou alguém numa posição alta, você fala, vai mudar tudo. Então a gente mesmo aceita que a crença de quem está vindo vai mudar a empresa. E muda, né?
Sendo que, na verdade, a empresa como órgão, ela é uma maquininha, produto e serviço que tem que se fazer, né? André, pega tudo isso que você falou, tá? E aquilo que a gente falou anteriormente, que somos um sistema, tá? Onde o micro e o macro, eles se encontram, tá? Por quê? Porque se você pegar aquilo que eu falei no outro episódio, né, no outro bloco, falando que para você ser o André, você tem as partes, e cada parte ele é um todo, e que vai vir micros e mais micros sistemas para acoplar dentro, para fazer parte desse todo. Então, se você pegar hoje o nosso sistema, todo o nosso sistema, pega o nosso sistema, o movimento da Terra em relação ao Sol. Porque se a Terra sai da ordem, do limite, ela cai no buraco. Então, é necessário ter uma hierarquia, Sim. ter uma ordem, ter uma lei. E é muito importante tudo isso que você está falando, tá? Que cada ser que vai chegar dentro da empresa, ele vem com um determinado padrão, com determinadas bases, com determinadas leis. E que vai fazer a diferença, vai modificar. Agora, o que aquela empresa, tá, quer de verdade? Porque às vezes é constituído uma empresa, mas só que tem várias portas para se abrir e elas se perdem e formam caos dentro da empresa, porque ninguém acaba sendo ninguém sabe o que está acontecendo. Então forma o caos. Por quê? Porque tem vários comandantes. E cada um pensa e sente e faz diferente um do outro. Não se chega numa ordem, no contexto, né? É uma crença de que se criou de que ser líder é ser respeitado. Quando, na verdade, você conquista o respeito. Você não obtém respeito, você conquista. Você comunga com a diferença. Eu vou te contar um fato meu que aconteceu, que é muito interessante, que são duas coisas. Eu fui responsável um tempo aqui no Rio por um escritório, gerenciar um grupo de pessoas, e trabalhei dentro de um modelo, né, que é esse que eu acredito que a gente conversa bastante. E aí era uma empresa de um outro estado, a gente foi para uma festa, e aí aconteceu, eu tinha dificuldade com alguns outros pares meus, porque eles eram extremamente, pra você ter uma ideia, tinha câmera para saber o que a pessoa estava fazendo ou não, enfim, extremamente desconfiados, né? E aí nesse evento, as pessoas que trabalhavam comigo, outros foram perguntar como estava, a pessoa que estava em cima de mim e tal, e a pessoa falou super bem do que a gente estava fazendo, se colocou como vestir a camisa realmente. E essa pessoa depois, a outra, veio me perguntar, falou assim, eu não sei o que você está fazendo não, mas tem alguma coisa estranha, as pessoas estão muito felizes, as pessoas estão muito engajadas. E aí eu ouvi, me chamaram, foi uma coisa bizarra, me chamaram para um jantar, quase como uma... E aí começaram a me atacar, e aí me atacaram de jeito que eu era muito paternalista, que eu falei, mas peraí, o escritório trocava de gente o tempo todo, né? Era um grupo de vendas. O que você viu foi uma pessoa extremamente engajada e dizendo que está feliz e que quer fazer acontecer. Isso é ruim? Por que você está achando que... E eu devolvi para a pessoa, e hoje eu acredito mais ainda nisso, né? Quando me chamou de paternalista em cima de tudo que você falou, que bom, porque o pai é a lei. Pai é lei, pai é a ordem, pai é acolhimento, é provedor. Então, se você está dizendo que eu estou sendo paternalista, eu estou executando muito bem meu papel de liderança. Então, é um grande convite para se repensar isso. Eu não estou sendo bonzinho. As pessoas... Eu posso ser bom sem ser bonzinho, são as temperanças, né? Eu estou exercitando as minhas temperanças. Eu não preciso... Eu não estou sendo bonzinho, eu estou sendo bom, o justo, né? Eu estou fazendo...
Mas foi atacado de um jeito muito interessante. E aí me lembra uma outra analogia, que é a do futebol americano. Eu adoro esporte, né, Leila? Que o futebol americano é um negócio para mim que é confuso, muita gente não entende, mas quando você começa a entender, é um grupo de jogadores, e aí se eu botar todos do lado, você tem um jogador magrelinho, você tem um jogador forte, você tem um jogador enorme, e você fala qual é a lógica, porque um não fala com o outro. Você tem um jogador que é o jogador mais importante, que é o cara que joga a bola com a mão. Você tem um cara que está sentado no banco, que ele só levanta para chutar a bola, e esse cara, ele é super importante para chutar a bola. E você tem uns malucos que... Você tem um cara, ou dois, que é o tal do corredor, que esse cara tem que correr muito. E você tem uns malucos super importantes, que são esses enormes, que eles param o resto. Agora, cada um faz a sua função. Qual é o papel do técnico? E esse é um outro diferencial do técnico do futebol americano. Ele tem mais de um técnico. Ele tem técnico por setores, onde eles têm que entender o melhor de cada um e fazer cada um ser... E fazer que o time trabalhe pelo time, mesmo que eu não possa fazer o que você faz. E não tem problema. Eu estou fazendo o que eu faço melhor, que é chutar uma bola. Eu aceito ficar 90% do tempo sentado, porque eu só vou lá e vou chutar uma bola, e eu fiz a minha função. Apesar da diferença, tem toda uma ordem por detrás. Então, uma hierarquia por detrás. É um convite muito grande às empresas o que a gente está falando, porque qual é a grande tônica disso tudo que a gente está falando aqui hoje? A gente está falando para as pessoas, né? E a gente tem visto em empresas, pessoas... o quanto de gente hoje eu conheço que, tô cansado, quero mudar de vida, quero... Quando, na verdade, como eu estou traduzindo isso hoje, e esse é o convite para as empresas, acordem, vocês não estão entendendo essas pessoas, elas estão indo embora simplesmente porque vocês não acolheram. E acolher não é ser bonzinho. Acolher é, deixa eu te ajudar a trazer o seu melhor, para que você busque, você alcance o seu melhor e você faça o melhor comigo. E essa união é maravilhosa. E as pessoas estão saindo. Então, a busca das pessoas estão acontecendo, é o que a gente vem falando. Hoje o convite é, empresas, vocês podem fazer mais. E outra coisa muito importante, que normalmente, quando existe um treinamento, uma palestra, alguma vivência na empresa, os líderes, os fundadores da empresa, os diretores, os presidentes não participam. E aí não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, porque na realidade, quando o de cima muda, toda a parte de baixo muda. Agora, se querem mudar a parte de cima, a parte de baixo nunca vai chegar em cima, gente. Isso é tão bizarro. E tudo que você falou das crenças que a gente traz é tão verdadeiro. Eu não sei se eu contei essa história aqui, mas eu vou contar muito rapidinho. Um amigo comentando, ele é muito agitado, muito enérgico, e ele dizendo que a frustração dele, que ele foi dar ideias para a pessoa que era o chefe dele, e o chefe dele ouvindo virou para ele e falou, a cena foi justamente assim, pô, você parece meu filho. E ele se irritou profundamente com isso. E aí quando eu comecei a explicar um pouco disso tudo que a gente fala, eu mostrei para ele assim, ele não falou para você, ele falou para ele. Então tem dois problemas aqui, olha que interessante. Ele, literalmente, tem um problema em casa com o filho dele. Tem um problema de aceitação de alguma coisa que naquele momento ele percebeu. E eu falei, e você tem um problema com a lei, né, com alguém que te traz, que você não aceita. No final das contas, estavam brigando. Você não tem que brigar. Cada um tem a oportunidade de melhorar e crescer. Porque com certeza suas ideias são boas, com certeza ele pode usar suas ideias. Mas ele está sendo preso por crenças dele e você está levando para outro caminho por causa das suas crenças. Então é um exemplozinho simples para mostrar que isso acontece muito no dia a dia, né? Quando você fala de times de vendas, tudo. E tem uma coisa interessante que você falou que são as perdas, né? Um outro dia a gente vai falar de perdas e é super natural. Às vezes você vê uma pessoa começa a subir no seu autoconhecimento e ela olha para a empresa e fala, não quero mais estar aqui. Né? Pois tem uma coisa também que está por detrás de tudo isso, é porque os pais dessa nova geração não querem que os filhos se frustrem. A frustração é necessária para as crianças, porque ela precisa aprender lá
lá atrás, para quando chegar na fase adulta, ela ter competência, ela ter capacidade de fazer o enfrentamento de uma demissão, de um relacionamento né, É que simples, não né, dá Leila? certo. Se eu não me dou bem, se eu não me dou bem com meu pai, eu vou ter problema com qualquer liderança. Com o meu chefe. Vai ter. É Meu chefe, com o meu isso. líder, com qualquer pessoa. Então, o que a gente está propondo, né, André? Eu acho hoje é muito. A gente, inclusive, a gente está montando, está organizando já fazendo um um jabazinho grupo agora. Que a gente acha bem interessante, com pessoas bem competentes, para poder levar para as empresas esse acolhimento, né? Esse acolhimento, esse treinamento. Por quê? Porque as pessoas desconhecem que estão levando pai e mãe para dentro da empresa e estão adoecendo a empresa. Por quê? Porque não estão sabendo lidar com as frustrações, com as responsabilidades. Então, com o excesso da entrega mesmo, né? Excesso de entrega, né? Isso perfeito, fica aí já, né, o convite. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. E eu lembrei, me veio uma outra cena, quem já assistiu aquele filme 300, que é a história das Termópilas, né? Esse filme, ele, apesar dele ter todo um jeito estranho, mas ele é uma aula disso que a gente está falando muito impressionante, porque você tinha do lado um exército de milhares, né? E você tem do outro lado o exército, que eram esqueci o nome agora não eram os gregos, eu esqueci que eles vêm e eles só têm 300 homens. Só que quando você vê o papel do líder, o que ele faz, tanto é que tem um monte de meme aí, né? O pessoal fala o que eles gritam, né? Até eu já vi gente usando isso como um grito de guerra. De força. Não é Troia, não é Troia, é Esparta, eles são os espartanos. Né, que até hoje você fala, né? Eu quero ser um espartano, porque o que ele tinha? Eles acreditavam, eles tinham liderança. Esse filme, ele confiança. Mas quando você pega o Leônidas, que é quando ele junta e alguém vira para ele, tem um que vem e fala assim, mas nós só somos 300. Até tem uma piada, né, o pessoal usa aí, tem um comediante que usa, mas nós só somos 300, Leônidas. E todo, como ele vai falando com cada um, se você reparar o filme, eu gosto muito de cinema também, ele trata cada um de uma forma diferente, né? Ele respeita cada soldado, cada um tem o seu papel, ele motiva todos quando tem que motivar, ele ouve quando precisa, né? Tem até a história do aleijado que chega, que é o que vai trair eles depois. Mas porque ele fala, ele só não tem a capacidade de aceitar o que ele fala para ele, né? E tem a organização, mas tem muito... Ele, apesar do jeito bruto, ele tem um acolhimento muito grande. Tanto é que no final... a importância de passar isso, ele pede que um deles, e a mesma coisa, que é o que tem essa capacidade, volte e conte a história, né? Mas para fazer todo o acolhimento tem que confiar. Tem que confiar. E aí esse é o grande ponto que eu queria para a gente começar a amarrar isso. É importante ter a liderança, é importante que ela aprenda a fazer e é importante que ela faça o trabalho dela. Né? Eu, quando passei um pouco num processo desse a primeira coisa que eu fui fazer terapia. Porque eu queria ajudar outras pessoas. E eu falei, como é que eu vou ajudar os outros se eu não sei quais são as minhas? Então é importante que você passe a se conhecer. Né? Então o trabalho aqui, ele passa a entender a empresa, mas ele passa também que as pessoas queiram se conhecer. Porque senão, o que está se falando muito hoje, né? Tal da... abuso moral, não, assédio moral, né? Hoje todo mundo fala de assédio moral, mas ninguém olha do porquê do assédio moral. Porque... Aí dão umas explicações, porque é bruto. Não, é porque ele não se conheceu e aí ele começa a ter que te diminuir para que eu seja maior. Para que possa crescer. Você está falando tanto de assédio moral, por que a gente não está falando então de ajudar as lideranças com autoconhecimento para que eles se tornem mais fortes e mais seguros e possam ajudar os seus, possam ser sim paternais, né? Possam sim fazer esse papel, ajudar a cura daquelas pessoas e ajudar a cura da empresa. Por que parece tão difícil, né? E aí
Não sei se... Partindo do princípio, André, que quem está na liderança tem dentro de si um mau caratismo, Fica difícil. que E- não tem regras, não tem moral, não tem caráter, o que vai passar? Qual é o respeito que vai dar para aqueles que estão abaixo? Então, fica aí Fica a esse gente... convite, né? Só para encerrar, eu lembro quando eu fiz marketing, tinha uma máxima que a gente usava, que é você pode falir uma empresa com um salário mínimo. E porque a gente brincava o seguinte, você pode ter uma mega empresa num prédio lindo e maravilhoso, a diretoria normalmente fica no último andar, mas o seu cliente chega na recepção e aí você decide colocar uma pessoa completamente preparada na recepção. E aí aquela pessoa faz o seu cliente ir embora. Então você vê que a próprio desenho, ele já coloca um distanciamento, quando na verdade eles deviam estar ouvindo ali. Como é legal você chegar num lugar e ser bem atendido. Quer ver uma coisa bizarra? Rapidinho para a gente encerrar. Quando eu quero relaxar, eu jogo paciência. No jogo da paciência ali, tem várias propagandas, principalmente da Casa Bahia. Uhum. Eu adoro a Casa Bahia, só que eu estou ficando irritada com a Casa Bahia, porque está atrapalhando, ao invés de ser algo útil, está me atrapalhando. Então eu passo a fazer, ter com relação à Casa Bahia um distanciamento, algo que aquela propaganda não está sendo bem-vinda. Então é o desespero de saber, querer usar um monte de coisa. Um monte de coisa. E esquecer que você pega o varejo. Olha quantas pessoas trabalham. E se aquelas pessoas estivessem nas suas casas, nos seus bairros, falando, pô, eu trabalho lá, compra lá, lá é legal. Quem joga paciência? Eles são os adolescentes? Não, é verdade. São as pessoas que já sabem quem são, que querem. Para que vai introduzir uma propaganda que você tem, que fica ali um tempão, que está atrapalhando o teu relaxamento? Então, a sua fonte de relaxar para sair do dia a dia, da tensão do dia, ela é atrapalhada por uma propaganda, ela não é bem-vinda ali. Então, faz o quê? Você começa se torna frio e você se afasta. Se afasta. Então, é muito interessante hoje. Eu brinco que o marketing, ele já descobriu isso. Ele tem feito cada vez. Você vê que não tem mais aquela coisa, às vezes, de comercial com aquela só o artista, alguma coisa. A ideia do influencer hoje, ela está trazendo mais. Eu quero ver alguém que viva a minha vida, eu quero ver alguém que me entenda. O convite aqui é para que as empresas também comecem a olhar isso nas suas organizações. Eu só dei um exemplo dessa casa, né? Que eu vejo que isso realmente causa em outras pessoas que eu convivo irritabilidade. Então fica o convite aí também, o autoconhecimento é para a empresa. Exatamente. As lideranças, acho que tem aí um trabalhinho de desenvolver esse autoconhecimento, eu vou chamar de autocuidado, com a saúde dos seus funcionários, porque autocuidado. Você deu exemplo muito bem, ser pai, ser mãe, isso começa lá. Então você quer ter filhos saudáveis, você quer que eles prosperem. Mais do que a gente quer para uma família que ela prospere, imagina se a gente consegue trazer isso da família para dentro da empresa, seria maravilhoso. Você não quer que seu filho fale, né? Você quer que ele prospere. Lógico que eu quero que um funcionário prospere. Realidade, a gente quer que os nossos filhos, além de prosperar, que eles estejam felizes, estejam bem como ser humano. Mas se a gente ainda não aprendeu isso, né? Às vezes a gente está errando lá também. Exatamente. Então, Leila, super obrigado. Obrigada, André. Espero que empresários, né? Pessoas que trabalham em empresa comecem a pensar. Fica aí o convite. A gente está começando a desenvolver esse trabalho também. A gente está super aberto a conversar, ajudar, porque é importante. Né? Acho que o que a gente mais ouve são empresas fechando, o que a gente mais ouve o que você vê mais crescer são áreas de reclamação de cliente. Então, por que as pessoas não atendem bem? Então, tem muita coisa legal que a gente pode ajudar, discutir. Espero que a gente tenha deixado um pequeno incômodo aí nas pessoas, né?
Leila, super obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, a gente papeando, né? É isso aí. Deixando claro, pessoal, que aqui a gente não tem, assim, a gente não está seguindo, né? Esse princípio, esse meio, esse fim, a gente está deixando fluir um bate-papo. É uma roda de conversa. Que em breve a gente vai ter outros convidados aqui com a gente. Isso, vai ser a próxima, vai ser bem bacana, rodada, né? Porque é um bate-papo, é uma roda de bate-papo, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Manda para os seus amigos, se gostou, se não gostou, manda para os inimigos. Não tem problema, se não gostou, manda. É importante que vocês mandem, que para alguém vai servir. Gente, muito obrigado. André. Tchau, André. Até a próxima.